Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver alguns princípios gerais de mecânica quântica. Não é nada mortal, não. Nada que não dê para sobreviver. O principal aqui não é que vocês saiam fazendo equação, resolvam a equação de Schrödinger para hidrogênio, não. É que tenham noção dos princípios gerais para conseguir desenvolver essa dinâmica de funcionamento da resposta dos elétrons. Eu sempre começo esse assunto dos elétrons, né, falando sobre essa dupla aqui, da família Thomson. Então, aqui a gente tem um pai, esse é o filho, né? Esse pai não é só pai do P. Thomson, que é esse da direita, mas ele também é o que a gente chama de pai do elétron. Por quê? Em 1897, o J.J. Thomson, o pai, ele conseguiu, através do experimento de raios catódicos, provar que o elétron existia e tinha característica de partícula. Nessa época aqui, né, o filho dele acho que nem imaginava. Mais tarde ele iria provar que o elétron também se comportava como uma onda. Os dois ganharam o prêmio Nobel, pai e filho, os dois sobre o elétron. O pai afirmando que era uma partícula e o filho provando que era uma onda. E na verdade ele se comporta como ambos. Então quando a gente fala de elétron, é impossível não citar Thomson, que é onde começou a provar essa existência dessa partícula subatômica. Quanto esse temido quantum aí. Quando a gente fala de física quântica, ou química quântica, mecânica quântica, a ideia é essa aí que começou lá com Max Planck. Qual é essa ideia? A gente tem uma discussão muito forte, né? Nessa época, percebe, em 1900, já tinha ocorrido esse experimento do Thomson e ele já tinha provado que o elétron existia. Mas tinha uma confusão grande, porque, por exemplo, a radiação ultravioleta, né, que pra gente hoje é muito conhecida, a gente ouve falar o tempo todo, era conhecido em como lidar com ela para gerar radiação, mas eles não explicavam muito do que acontecia ainda, nem com a radiação ultravioleta, que eles já conseguiam manipular razoavelmente bem. Mas era aquela coisa, manipula, mas não sei muito bem como funciona não, mas vai. E aí o Planck, né, em 1900, ele propôs que existia a troca de energia entre a matéria e a radiação através desses pacotes de energia, ou o que a gente chama de quanta. O quanta é o plural de quantum. Em latim, quantum significa quanto, mesmo de quantidade mesmo. Então, toda vez que a gente fala desses pacotes de energia, é comum a gente referenciar como quantum. Quando se fala assim, mecânica quântica, física quântica, é a física, é a mecânica, é a química quântica, né? É a química desses pacotes de energia nessa escala bem pequena, que é essa escala dessas partículas, especialmente partículas subatômicas. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos fótons, que é um termo que talvez muitos de vocês já ouviram, esses fótons, na verdade, são esses pacotes, né? Porque posteriormente eles foram chamados de fótons. A energia de um fóton é o que a gente chama de um quantum de energia. Ele fala, quanto que foi a troca de energia? Foi um quantum. Então, é a energia de um fóton. Então esse termo quantum, né, só para explicá-lo, já que ele é tão recorrente aí, ele vem dessa parte de quantidade que é referente a um pacote de energia. Quando tem o termo quanta, é o plural, tá? E o quantum é o singular. No fim das contas, a gente tem essa terminologia que vem lá do latim, que está relacionada à quantidade. Efeito fotoelétrico. A gente vê ele o tempo todo, mas a gente tem que se dar conta que a gente está ali vivendo, rodeado por esse efeito. Ele foi descoberto experimentalmente por Hertz, aquele mesmo lá das frequências, né, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. Em 1886, ele fez o experimento, por acaso ele descobriu, assim como muita coisa na ciência. Só que assim, descobriu e... como é que é? Eu falei, não sei, eu descobri. Depois, quem é que veio explicar? O Einstein pegou a ideia do Planck e usou para explicar o efeito fotoelétrico, que até então só se sabia experimentalmente que existia, mas ninguém entendia como. E ele usou essa ideia para mostrar que a radiação eletromagnética ela é feita de partículas, que posteriormente foram chamadas aqueles fótons que a gente já falou. Então, o que é o efeito fotoelétrico? A ideia dele geral é você remover elétrons de um material, normalmente um metal, quando a superfície desse material ela é exposta à radiação eletromagnética. Em geral, a gente associa isso a baixos comprimentos de onda, por exemplo, ultravioleta. A ideia geral é a seguinte: você tem lá uma radiação incidindo aqui num material, vamos dizer, uma placa metálica aqui qualquer, e nesse caso aqui, ó, a radiação aqui na faixa, pensando na faixa visível, né? A radiação na faixa do vermelho,
ela não consegue arrancar elétrons desse material. Já aqui, ó, na faixa verde, eu já consigo arrancar elétrons. Ah, mas que raio de faixa verde, vermelho? Calma que eu vou mostrar o espectro. Eu tenho a azul, que é outra faixa de radiação, que eu tenho a ejeção dos elétrons, só que perceba que aqui eu estou representando uma ejeção com a velocidade maior. Ela está uma ejeção que tem uma energia cinética associada maior do que essa. E o formato da onda também influencia nisso. Na verdade, ele é todo responsável por isso. Porque se vocês olharem bem, aqui eu tenho um comprimento de onda, esse comprimento é diferente, esse também. Então perceba que o comprimento de onda ele vai diminuindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Só que existe uma relação que é inversamente proporcional entre comprimento de onda e frequência. Qual é essa relação? Quanto maior for a minha frequência, menor é o comprimento de onda. A energia, né, para aquela fórmula clássica lá, que é a energia lá do Planck, a energia Hν, eu tenho lá, né, esse Ni que seria a frequência, né, a energia como diretamente proporcional à frequência. O que significa que quanto maior a energia, maior é a frequência. E quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. O que eu quero dizer com isso? Quem é a radiação mais energética nesse nosso exemplo aqui? É aquela que tem automaticamente uma frequência maior e ela tem que ter o menor comprimento de onda, que é justamente essa azul aqui. Então nessa azul aqui, eu tenho o menor comprimento de onda, a maior frequência e a maior energia. Quando eu tenho energia alta, automaticamente a energia cinética dos elétrons que vão ser ejetados, removidos da placa metálica, ela também vai aumentar. A intensidade da minha radiação não influencia na velocidade com que os elétrons vão sair. Quem vai influenciar na velocidade com que os elétrons vão sair é a energia dessa radiação. Mas eu vou ver isso quando na vida? Bom, se você for mexer, por exemplo, com Arduino, e tem um componente lá que se usa muito, dependendo do projeto, que é um fotossensor. Ou quando você vai no shopping, porta automática, ou quando você sai de casa ali, e às vezes no apartamento ali, né, tem um sensor ali de infravermelho. Tudo isso aí que eu falei são exemplos do efeito fotoelétrico. Quando você pega, por exemplo, e incide uma radiação num desses sensores, né, quando eu lanço a radiação nesse sensor, o que acontece? Esse sensor vai receber essa radiação, eu tenho um material, geralmente metálico ali, que ao a radiação ser incidida, eu vou arrancar elétrons. Esses elétrons estão sendo arrancados onde? No cátodo. E eles vão para onde? Para o ânodo. Então o que eu estou gerando quando eu incido radiação? Estou gerando corrente elétrica. E aí quando eu gero corrente elétrica, eu tenho um sinal para o sensor falar, ó, gerou corrente. Tem alguém aí, tem alguma coisa. Aí depende do que você vai programar. E aí ele vai responder de acordo com essa programação. Para eu aumentar a quantidade de elétrons que vai fluir, aí é só aumentar a intensidade. Porque o que significa aumentar a intensidade? É aumentar a quantidade de pacotes de fótons que eu estou incidindo na placa. E aí, probabilisticamente, quanto mais fótons eu incidir na placa, maior a probabilidade de eu arrancar elétrons. Quando eu falei de energia, perceba o seguinte, ó, eu tenho essas faixas aqui. Essa é a faixa do espectro eletromagnético. Tá vendo aqui, ó? No vermelho, eu tenho comprimento de onda aqui, mais ou menos, na condição extrema ali, mais ou menos 700 nanômetros. É o comprimento bem mais alto do que o comprimento de onda aqui, lá no violeta, tá? De 400 nanômetros. Então, quando eu tenho uma radiação mais próxima daqui, qual é a condição que eu tenho? À medida que eu caminho do vermelho para o violeta, eu vou diminuindo o comprimento de onda, mas, consequentemente, eu aumento a energia. Tá? E quanto maior esse aumento energético, mais danos, por exemplo, para a pele, para as células, você pode causar. Então, por exemplo, quando você vai pensar em raios solares, à medida que você vai descendo, que os raios solares vão descendo aqui, vai embora. Vai descendo 400, 390, 380. Quanto menor esse valor, mais energia aquele raio, aquela radiação carrega. E quanto mais energia, maior pode ser o problema que ele pode te causar. Então é por isso, inclusive, por exemplo, você pega assim, um dia que está nublado,
Aí você fala assim, nossa, me queimei todo aqui, mas estava nublado, eu nem senti o calor, porque você tem o infravermelho, que normalmente é responsável por dar essa impressão de calor, e o infravermelho, ele vai estar aqui para cima. Já a ultravioleta está aqui para baixo. Então, assim, como o comprimento de onda ultravioleta é muito pequeno, ele acaba passando, às vezes, mesmo quando a nuvem está densa, assim, ele passa. O infravermelho, ele fica um pouco retido. Então, às vezes, você tem a sensação de que não está tão quente, porque o infravermelho ficou parcialmente preso, mas o ultravioleta está passando e está queimando você. São características do espectro eletromagnético que a gente consegue explorar aqui nessa aula, quando a gente aborda sobre a aplicação do espectro eletromagnético no estudo dos elétrons. Quando eu vou resumir isso que eu falei com vocês, tem 3 pontos principais que eu quero destacar só. Primeiro deles, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos pela superfície do metal, ela vai depender, como eu falei com vocês, diretamente da frequência e não da intensidade. A energia cinética, a velocidade que os elétrons vão ser ejetados, vai depender da frequência da radiação. Por outro lado, quando eu penso aqui em aumentar essa corrente, né, aumentar o número de elétrons que estão saindo, você consegue fazer isso aumentando a intensidade da fonte de radiação. Quando você muda a energia, o que você faz é acelerar, o elétron vai ficar mais rápido, tá? Porque ele vai ter energia cinética maior. Mas para aumentar o fluxo, assim, eu quero mais elétrons para aumentar essa corrente, eu preciso aumentar a intensidade da fonte de radiação, tá? Ok? Então, quando eu aumento a intensidade da fonte de radiação, é isso aqui, ó. Proporcionalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter mais elétrons sendo emitidos pela superfície. E existe uma frequência mínima. Lembra que eu falei tem que ser geralmente baixo comprimento de onda? Por quê? Porque o baixo comprimento de onda está relacionado à frequência mais alta. Porque no fundo, eu tenho uma frequência que a gente chama de frequência de corte, que é a mínima para a radiação conseguir incidir e arrancar o elétron. Porque se não for uma radiação com energia mínima, o elétron não vai sair dali, ele não vai conseguir ser excitado a ponto de extravasar os limites do átomo que ele está confinado.